Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos? Senta aí, porque hoje eu quero falar com você sobre isso. Lá no livro de Mateus, no capítulo 22, existe a parábola das bodas. E essa parábola, ela assemelha o reino dos céus a um rei que mandou preparar um banquete para as bodas de núpcia do seu filho. E esse rei, ele enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas do seu filho. Mas esses, porém, rejeitaram o chamado. E uma segunda vez o rei insistiu. Ele enviou novamente os servos com a seguinte ordem: vá, digam aos convidados que já está tudo preparado com os melhores bois, com novilhos. Peçam para que eles venham para bodas de núpcias do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção. Um voltou para o campo, outro voltou para os seus negócios e outros ainda se irritaram com o convite, maltratando os servos, e alguns desses servos foram inclusive assassinados. E isso provocou a ira do rei, que enviou um grande exército para aniquilar com esses criminosos e incendiar toda a cidade. E o rei então disse a seus servos: olha, o banquete está posto, mas os convidados, porém, não eram dignos. Vão às ruas, encontrem as pessoas e convide-as. Tragam elas para o banquete. Os servos saíram às ruas, trouxeram o máximo de pessoas que eles conseguiram encontrar pelo caminho. Gente boa e gente má. E a sala então se encheu de convidados. E o rei, quando ele entra na sala para saudar esses convidados que estão assentados à mesa, ele notou que um dos que estavam ali estava sem os trajes, sem as vestes de núpcias. E ele perguntou a esse homem: como você conseguiu adentrar aqui sem as vestes de núpcias? Mas esse homem, ele não teve resposta. Então o rei pediu a seus servos que amarrasse as mãos e os pés desse homem e lançasse ele para fora, para as trevas, e ali haveria lamento e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nesta parábola, o rei representa a Deus e o convite para as bodas do seu filho, as bodas do cordeiro, preparando a sua igreja, a sua noiva, para as bodas nupciais. Mas eles rejeitaram o chamado, eles rejeitaram o convite. O rei ainda assim insistiu, mandou seus servos novamente, disse que estava tudo posto, tudo preparado, com tudo do melhor, mas eles preferiram seus próprios interesses. Quantas vezes o Senhor já não te convidou para as bodas e você acabou rejeitando? Preferiu estar no churrasco com os seus amigos, preferiu ir para a praia, preferiu ir para o cinema do que participar daquele convite que estava chegando para você. Quantas vezes o convite chegou até você e você disse: agora eu não quero mexer com isso, mais tarde, quem sabe, mas agora eu tenho meus afazeres, eu tenho meus negócios para cuidar, eu tenho o meu casamento, eu tenho outras coisas mais importantes do que isso. E notem que alguns convidados ainda do rei se irritaram com o convite. Quantas vezes você ficou com raiva de alguém que mandou um convite para você e você falou: nossa, essa pessoa fica pegando no meu pé? Bom, a parábola diz que o rei, ele se irou porque alguns dos seus servos foram inclusive assassinados. E ele então pediu para que os servos saíssem às ruas para chamar quem estivesse disponível. Então, o chamado é para quem está disponível, para quem está disposto a abrir mão dos seus próprios interesses para participar do banquete que está sendo oferecido a você. E a sala ficou cheia de convidados, mas o rei notou que um desses convidados estava sem as vestes nupciais. Não tem como participar do banquete com as suas vestes antigas. Você precisa vestir as vestes de núpcias. Você precisa ser lavado no sangue do cordeiro e ter a sua vida transformada. E quando os servos saíram às ruas, eles não fizeram distinção de pessoas. Eles chamaram tanto os bons quanto os maus, mas todos eles tiveram as suas vestes trocadas. Eles deixaram os seus trajes antigos para trajarem as novas vestes de núpcias. Deixaram a vida antiga para viverem o novo de Deus. Não tem como participar do reino sem estar comprometido. Não tem como participar do reino sem colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Não tem como participar do reino sem as renúncias. Então, por que muitos são chamados e poucos são escolhidos?
Olha o que a palavra de Deus nos diz em Mateus 16, 25. Que aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Então, o preço do chamado é a sua vida antiga. Quer viver os sonhos de Deus para a sua vida? Renuncie à sua vida antiga, à sua maneira de pensar, os seus achismos, a sua maneira de agir, aquilo que você quer. Abra mão do pecado, abra mão de tudo aquilo que não condiz com o reino dos céus para você viver a vontade de Deus. Deixe que o Senhor coloque sobre você as vestes de núpcias para você participar do banquete que já está pronto, já está tudo preparado. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Abandone a vida antiga para viver o novo de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.